da Parashá Berrar, no monte, Berrar é monte, descreve as diversas mitzvot, diversas mitzvot relacionadas com a terra e práticas agrícolas em Eretz Israel, na terra de Israel. Em especial, vai falar muito sobre a mitzvah de Shemitah, que é o descanso, que é o Shabbat da terra, que corresponde ao descanso do solo por 1 ano depois de uma sequência de 6 anos de trabalho na terra. Assim sendo, a Shemitah corresponde ao Shabbat dos anos. Nenhuma obra de semeadura, colheita ou preparo da terra poderia ser feita. Desta forma, o que nascer ou produzir por si mesmo poderá servir de alimento ao necessitado, aos animais do campo e também ao proprietário da terra. Poderia colher para o dia. Contudo, todo trabalho como pecuária, comércio, vendas, isso era liberado. Em Shemitah, todas as dívidas eram anuladas e todos os servos judeus eram libertos, independente de quanto ele precisaria pagar para sua liberdade. Após 7 anos de Shemitah, ou seja, 49 anos, no 50º ano é estabelecido o ano de Yovel, que é o jubileu, onde além de ser restrito o cultivo da terra, como igualmente em Shemitah, os servos israelitas também eram libertos e as propriedades imóveis em Eretz Israel retornavam para as posses dos seus donos e herdeiros originais, conforme estabelecido na divisão da terra das Shevot Israel, das tribos de Israel, em herança ancestral, segundo suas famílias. Ou seja, toda aquela terra que tinha sido vendida, deu 50 anos, volta para a família que vendeu. Então a terra ela vai ser avaliada conforme os anos da Shemitah, do Yovel. Se falta 5 anos, a terra é barata. Se falta 49 anos, a terra é mais cara. A Parashá descreve também leis sobre as pequenas propriedades do Leviim. Está falando de terra, né? Nas cidades, as terras do Leviim são terras em cidades de refúgio. Não eram grandes pedaços de terra, eram pequenas propriedades dos levitas. Nas cidades distribuídas em toda a terra, entre todas as tribos. Relata sobre a proibição de empréstimos com juros dentro da comunidade judaica. Destaca a importância de fazer atos de bondade, de justiça, de remissão de um servo judeu, da propriedade. Discorre também sobre ajuda financeira aos carentes, vai falar muito sobre Tzedakah, leis sobre proibições e de Matseva, que é o pilar ou o altar, né, de prata. Bom, a Parashá começa, vai da Ber Adonai El Moshe Lemor, El Moshe Behar Sinai Lemor. E falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai, dizendo: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra, está falando sobre Eretz Israel, deve descansar um Shabat para Deus. Não é descansar um Shabat para o proprietário, não é descansar um Shabat a terra, mas é um descansar para o próprio Eterno. Não é para o benefício do homem, é algo estabelecido para o Eterno. Assim diz a Torá. Essas leis só seriam aplicadas em Eretz Israel. Por que não foram dadas quando eles chegaram, né, na terra, mas aqui no Sinai? Eles demoraram 40 anos para chegar no Sinai. Porque o Eterno teve que dar no Sinai e esperar 40 anos, ou seja, aquela geração não cumpriu essa mitzvah. Essa mitzvah era uma mitzvah para que os filhos pudessem cumprir, os netos pudessem cumprir. Então por que, se era para os filhos, para os netos, por que o Eterno não deu para os filhos e deu para os pais? Então vai ter uma discussão talmúdica
em relação a algumas coisas interessantes sobre esse assunto. Foram dados leis somente ou também os seus detalhes sobre essa mitzvah? Então isso vai gerar uma discussão, né? E falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai. Rashi fala o seguinte: por que o passuque ressalta que o Eterno falou com Moshe no Sinai? Qual a conexão entre o conceito de Shemitah, que é o descanso da terra, e o Sinai? Não foram todas as mitzvot dadas no Sinai? Então isso, por que, Rashi pergunta, por que foi destacado no Sinai? Porque nós vamos ver várias outras mitzvot. E falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel e diga que faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assim, faça tal. Agora na Shemitah, que não é uma mitzvah que vai ser cumprida amanhã, por que o Eterno falou no Sinai? É isso que Rashi está perguntando. É isso que Akiva, né, Ismael, Rabino Ismael vão discutir essas questões, porque a Torá não faz nada, não fala nada se não tem uma razão, e uma razão séria. E nessa razão que vai nos ensinar as coisas profundas da Torá. Porque se está ali no Sinai, berrar, é porque tem algo muito importante. Então, isso vai nos ensinar que, assim como no caso da Shemitah, cujas leis, né, as leis da Torá escrita, né, a Torá Shebektav, né, e também os seus detalhes, que muitas vezes não estão escritos na Torá escrita, que é a Torá Shebel-Peh, foram dadas no Sinai. As leis gerais e os seus detalhes, todos eles foram dados no Sinai. Assim é defendido por um grupo de rabinos. E os seus detalhes de todas as outras mitzvot também foram dadas no Sinai. Vamos ver lá em Shemot 34, 27 a 28 diz: e disse mais o Eterno a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito aliança. Olha só, ele está falando que a aliança ela tem base naquilo que está escrito, não está falando daquilo que não está escrito. Olha só como é interessante essa questão. Nós temos a Torá Shebel-Peh, que é uma Torá que é, pelos nossos sábios, pela tradição dos nossos sábios naquela época, era proibido escrever. Não poderia escrever. Por quê? Para não cair nas mãos das nações. A Torá Shebel-Peh era a Torá que não estava sendo escrita, por quê? Porque ela vai dar o significado que o Eterno deu para Moshe no monte, para que ele passasse para os anciãos, para que ele passasse para as gerações, de geração em geração, essas leis orais, guardadas as 7 chaves, para que não caísse nas mãos das nações, para que não sejam profanadas, e também para que os Bnei Israel saibam como era interpretada as mitzvot, como eram feitas essas mitzvot. E isso é importante, é muito importante isso tudo. Mas o texto diz: conforme o teor das palavras escritas e não faladas. Isso já gera um certo problema, porque ao longo dos anos essas palavras faladas elas podem ser acrescentadas ou retiradas, e é muito mais fácil serem acrescentadas do que retiradas. Isso é fato. Inclusive em crítica textual, quando a gente vai fazer uma análise entre dois textos, né? A gente tem um texto mais longo e um texto mais curto. Qual que só por ser curto e longo, qual que é o mais próximo de ser original? É o mais curto.
Isso é uma regra de crítica textual. Porque o homem tem tendência em acrescentar. O homem tem tendência em colocar no rodapé uma explicaçãozinha. E o outro, na outra geração, já joga aquele de rodapé para o texto. Por isso que nós vamos ver vários textos em português, na tradução, né, entre parênteses. Ou seja, em alguns manuscritos existem aquele texto e outros não. E às vezes é apagado uma parte e introduzido a outra, para dar mais sentido. Isso acontece muito em alguns manuscritos, algumas classes de manuscritos. Temos várias famílias de manuscritos. As outras famílias, tem famílias que são mais fidedignas e outras não tanto. Então, por isso que se diz, esse texto é o melhor texto para o livro de Marcos, de Coríntios, por exemplo. Mas na Torá nós temos um cuidado especial. O nosso povo já tem um cuidado todo especial para preservar aquilo que é feito no texto. São contadas as letras. Se tem uma letra a mais, não estou falando de palavra, estou falando de letra. Se tem uma letra a mais ou a menos, se pega aquela folha tenta apagar, tenta achar. Se não dá para apagar, se não der para achar, aquela folha inteira da Torá, ela é jogada fora. Ou seja, ela é eliminada. Muitas vezes tem o nome do Eterno, ela é enterrada no cemitério judaico. Por causa da reverência que o nosso povo tem pelas Escrituras. Mas aqui diz que o teor, né, dessas palavras escritas é aquilo que vale como base da revelação. Não estou dizendo que a Torá Shebel Peh ela não tem a sua importância, ela tem uma importância muito grande. Mas nós vemos no texto que a Torá Shebel Ktav, ela é a base da aliança. Ela é a base da aliança. É aquilo que está palpável em nossas mãos. E esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O Eterno falou a Moshe no Behar Sinai, no Monte Sinai. Um aspecto importante que eu quero destacar aqui, é a questão da revelação. O Midrash Terrilim 68:9 fala o seguinte: o Eterno escolheu Har Sinai porque era o menor dos montes, sugerindo a humildade. O Eterno poderia ter dado num monte muito maior do que o Sinai. Na verdade, nós temos uma certa ideia de onde é o Monte Sinai. Muitas expedições vão para Israel, no deserto do Sinai, que fica no território do Egito hoje, e vão lá, sobem o Monte Sinai, né? E a tradição diz que o monte é ali, mas não se tem certeza se é aquele monte. E é um monte que não é alto, tem outros montes mais altos. E existe também um estudo também, que é bem mais provável, que o Monte Sinai fique na Jordânia. Ou Arábia Saudita. Arábia Saudita. Não tenho ideia. É depois passando aquele golfo, né? Onde tem aquela passagem subterrânea, uma ponte subterrânea de terra, que tem abismo embaixo do mar. Tem uma parte que une as duas porções de terra. Aqui é um golfo, esqueci o nome do golfo. Eu não ia falar isso, porque senão eu tinha anotado, eu já dava todos os detalhes, né? E veio agora. Então, o Eterno abriu o mar, e
Quando ele abriu o mar, os Bene Israel passavam por cima desse banco de areia que unia as duas partes. E quando o Eterno fechou o mar, os egípcios caíram dos dois lados do abismo. E ali foram encontrados, né, artefatos arqueológicos de carroças de bigas egípcias de guerra no meio do mar ali. Muito estranho, né? Foi? Isso, foi esse arqueólogo que encontrou outras coisas também. Mas esse monte ali, realmente, as autoridades, eles não permitem que ninguém vá lá. E existem fotos, foram tiradas fotos do monte. E existem em cima do monte algumas evidências de incêndio, alguma coisa nesse sentido. E também algumas esculturas ali no pé do monte, alguma coisa ligada ao povo de Israel. É muito interessante isso. Mas seja na península do Sinai, ou seja na Arábia, o Monte Sinai é um monte baixo. E os nossos sábios dizem isso, que o Eterno escolheu Har Sinai porque era o menor dos montes. E isso provavelmente veio de geração em geração. Esse entendimento é bem possível, porque o homem fala: poxa, se é o Eterno vir falar conosco, então é o Rei do Universo, então nós precisamos do melhor. Mas daí o Eterno escolhe um morrinho baixinho. Na verdade, o Eterno, ele se revelou no Monte Sinai. E o Eterno, ele só se revela para os humildes. O Eterno não se revela para os arrogantes. É que nem a água. A tradição judaica diz que a Torá é que nem a água. Se você coloca ela num lugar alto, ela vai cair para o lugar mais baixo. E se tiver um lugar mais baixo, ela vai até o lugar mais baixo e ali ela faz a represa dela. O Eterno só se revela para os humildes. Com Moshe eu falo face a face. Com os outros profetas eu dou sonhos, dou visões, mas com Moshe, que a própria Torá diz que era o homem mais manso, mais humilde da terra, eu falo face a face. Moshe tinha tudo para se engrandecer. Moshe tinha tudo para achar que ele era o cara. Foi lá, peitou o faraó, tirou 3 milhões de pessoas de um lugar onde era tido como a grande potência mundial, e ele com a palavra conseguiu levar todo mundo. Lógico, foi o Eterno que fez. Mas o ego de um homem, com isso, ia se levar. Mas não com Moshe. Não com os filhos de Deus. Aprender com humildade. É como Jordão. Jordão nasce no Hermon. E ele procura os lugares baixos, mais baixos da terra de Israel. E ele encontra o Yam Knesset. Yam Knesset é o mar da Galileia, mar de Tiberíades, de Cafarnaum. Ali é um dos níveis mais baixos da terra. Ele está abaixo do nível do mar. Esse foi o local estratégico onde Yeshua estabeleceu o seu quartel-general. Para quê? Para mostrar os sinais do Eterno, para trazer a interpretação da Torá, para libertar os oprimidos.
para curar aqueles que estavam doentes, para transmitir a mensagem da Torá, para trazer redenção não somente aos Bnei Israel, mas para todas as nações. Lugar baixo. Yeshua diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, ele está justificando. Olha, você aprende de mim porque eu sou humilde e eu sou manso. O mestre, ele vai passar o que para o aluno? O entendimento. Se ele fala, eu sou manso e humilde, eu vou te ensinar a ser manso e humilde. Aprenda comigo, porque eu não sou arrogante. Não vou passar arrogância, vou passar humildade. E quando você abaixa a sua terra, você atrai a água da Torá. Quando você se eleva, a Torá escapa de você. E quando você se abaixa, a Torá enche e represa. O ensino está intimamente ligado com a humildade. Quem acha que sabe alguma coisa, não vai ter espaço para aprender nada, porque já sabe. Agora, se a pessoa fala, não, eu não sei, eu quero aprender. E o verdadeiro sábio é aquele que aprende com todos. Baruch Hashem. O Jordão, ele não se acumula em si próprio. A sabedoria e o entendimento da Torá não pode ficar para uma pessoa, mas deve transmiti-la como um Jordão. Ele vem de cima, do norte para o sul, e ele vem irrigando a terra de Israel, até o Mar Morto. E é interessante que ali no Mar Morto foi o lugar onde houve a maior descoberta dos manuscritos de todo o mundo. É o tesouro arqueológico bíblico mais valioso do mundo, de todos os tempos. Lá nós vamos ter manuscritos de Isaías de 200 anos antes de Mashiach, intacto. Sabe o que é isso? Foi achado em 1947, 48, uma época onde os críticos da Bíblia diziam, não, isso foi escrito bem depois, não, isso aí já está totalmente deturpado. Daí o Eterno abre as portas do seu tesouro e cala a boca de todo mundo. Baruch Hashem. E é encontrado aonde? No lugar mais baixo do mundo, no Mar Morto. Mais de 1 quilômetro abaixo do nível do mar. Coincidência? Mas agora vamos falar das coisas altas. Quando nós falamos das coisas baixas, nós estamos falando das grandezas. Olha só, para Deus as coisas são um paradoxo. A grandeza da Torá, ela vem nos lugares baixos. E o monte? O Eterno poderia dar também a Torá, então, no Mar Morto. Mas ele não deu no Mar Morto, ele deu no montinho, no outeiro. Mas esse monte, independente se foi na Arábia ou se foi no deserto do Sinai, esse monte, ele tem o seu significado. Porque o monte, ele está acima da terra. Ele está entre a terra e o céu. O que foi dado do céu para a terra, ele passa por um nível, que é o nível do monte. E esse monte, ele pode significar, como nós vamos ver hoje, um portal, um local especial para revelação.
O Talmud Hagigah 6a diz o seguinte. Vamos voltar lá naquela questão do Shebel Peh. Rabi Ismael disse: as leis gerais foram ditas no Sinai, e os detalhes foram ditos na tenda da reunião. Rabi Akiva disse: as leis gerais e os detalhes, ambos foram ditos no Sinai. Eles então foram repetidos na tenda da reunião e nas planícies de Moab, onde foi escrito o Devarim. Nós lemos lá em cima: conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança. Somente as leis ou também os detalhes fazem parte dessa base de revelação? Nós sabemos que os dois fazem parte. Mas o que é o oral? Detalhes e o que é a tradições ou conceitos rabínicos? Este é um grande desafio para nós enfrentarmos, principalmente nós messiânicos, porque nós recebemos interpretações de Yeshua, interpretações da Torá através de Yeshua. E Yeshua não é um mero sábio. Yeshua é o Filho de Deus. A conexão que ele tem com Deus, ninguém tem. Então, o que parte da boca de Yeshua, parte da boca do próprio Deus. Então, não tem espaço para discussão talmúdica. Então, aquilo que nos foi chegado através da Brit Hadashah, ela tem uma infinita superioridade daquilo que um Talmud diz. E isso é um fato. A outorga da Torá no Sinai está intimamente ligada com a revelação sobrenatural. E quando fala, mas o que Yeshua diz está na Torá, então ele está só repetindo. Não, ele está repetindo o texto, mas a interpretação, o oral, que depende de uma revelação, ele diz. E nós temos que entender isso. Porque se a gente não entende isso, a gente acaba colocando Yeshua, a Brit Hadashah, no mesmo nível da Torá Shebel Peh, das interpretações rabínicas, das discussões talmúdicas, que um acha que tem razão, o outro acha que tem razão. A Torá Shebel Peh, ela tem posições que são inspiradas, com certeza, que são estabelecidas como leis que devem ser cumpridas como leis da Torá escrita. Tradições como abater um animal, não dá para fazer uma outra lei, não dá para mudar. Yeshua não tocou no assunto, ou seja, ele assinou embaixo. Agora, aquilo que ele falou está acima da lei oral, porque é a verdadeira interpretação da lei escrita. E o judaísmo messiânico tem problemas com isso, porque muitos querem descartar a lei oral, falar que não, e que isso foi feito na Babilônia, e começam a fazer leis próprias, começam a fazer calendários próprios, não estabelecem e não respeitam aquilo que o Eterno estabeleceu para o povo de Israel como sendo um povo legislador. E muitos fazem o contrário. Pegam a lei Shebel Peh, colocam no mesmo nível da lei da Torá escrita e colocam a Brit Hadashah em segundo plano. Qual que é o caminho? O que vai acontecer com estes? Nós temos visto. Começam a negar, começam a achar problemas na Brit Hadashah. Colocam Yeshua
não precisamos falar da mensagem de Yeshua com o Brit Hadashah. Só o Tanakh é suficiente. Só, a lei oral, tranquilo. Os apóstolos faziam isso, eu estou fazendo isso também. Engano. Caminho de morte. Vai trazer o que? Negação de Mashiach. Na prática, nós temos visto isso durante anos acontecer. Isso não é nada novo. Nada novo. A Brit Hadashah é um livro judaico. É um livro sério. E a interpretação que Yeshua faz da Torá e que os Talmidim faz da Torá são as interpretações verdadeiras. Os messiânicos devem ter esse entendimento. Não andar pelos extremos, não jogar fora a lei oral, considerá-la. E também não deixar de lado a Brit Hadashah. Yeshua HaMashiach nos passou a mais assertiva interpretação da Torá. Moshe subiu para o Shammai para aprender. Em Yeshua, o Shammai desceu para a terra para ensinar. Baruch Hashem. Êxodo 19, 3 a 14. E subiu Moshe a Deus, e o Senhor chamou do monte. Olha só, dizendo: assim farás a casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moshe: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Olha só que interessante. O Eterno fala para Moisés: sobe no monte, vou descer a minha Shekinah sobre você, a nuvem vai vir, a minha glória vai vir, e eu vou falar contigo, para que o povo possa te ouvir e crer em ti eternamente. Mas que coisa estranha, crer em Moshe eternamente, mas aquelas pessoas vão morrer. O que a Torá está querendo dizer? Povo de Israel eterno, as gerações dos Bnei Israel, eternamente crendo nas palavras que Moshe ensinou. Por isso as palavras da Torá são vivas, verdadeiras, eternamente, porque Deus não é Deus de mudança. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica hoje, amanhã, lavem suas roupas, ou passem pelo mikve. Eles iam receber a Torá, eles tinham chegado na frente do monte Sinai, eles iam receber do Sinai, eles iam ouvir, na verdade eles iam ver a voz de Deus, como diz o texto. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite em redor, dizendo: guardai-vos, não subir ao monte, nem tocais no seu termo. Ou seja, quem tocar vai ser morto. É como o Kodesh HaKodashim, vocês entendem? Tinham que manter a distância. Quem ia entrar ali? Moshe. Ninguém ia subir aquele monte. Yehoshua fica numa parte, Moshe sobe até em cima. Porque certamente será apedrejado ou acetado qualquer animal ou homem, não viverá. Soando o shofar longamente, ou seja, o Eterno falou: quando você ouvir o anjo tocar o shofar,
quando ele der o toque, toque do shofar, vocês vão subir. Você vai subir. Então subirá o monte. Então Moshe desceu do monte ao povo e santificou e levaram suas roupas. Moshe estava esperando. Tudo estava planejado. O shofar soa e Moshe sobe. Quando Moshe sobe, entre a glória do Eterno, a nuvem, ele sobe fisicamente. Ele sobe fisicamente. Mas nós sabemos que quando ele ficou 40 dias e 40 noites em cima do Har Sinai, ele ficou ali fisicamente? Ou foi transportado para um nível espiritual? Ali era o portal. Vamos ver também. Yeshua gostava de subir nos montes. O Brit Hadashah está cheio de textos que diz que Yeshua subia aos montes para orar. E uma vez ele subiu. Mateus 17, 6, 1 a 6 disse: depois desses dias tomou Yeshua consigo Kefa, Yaakov e Yohanan, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E lá ele transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moshe e Eliahu, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Yeshua, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 Sukkot, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moshe e outro para Eliahu. E ele ainda falando, desceu uma nuvem luminosa. A Shekhinah desceu ali naquele monte. E Yeshua estava todo iluminado como um sol. Moshe estava de um lado, Eliahu estava do outro. Kefa, quando viu aquela coisa maravilhosa, ele caiu no chão. E uma voz dizia da nuvem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ou aprendei dele. Escute o que ele está falando. Escute a revelação que eu estou dando através dele. E os discípulos caíram sobre os seus rostos e ficaram com grande temor. Moshe e Eliahu desceram ali. Estava próximo o dia onde Yeshua iria entrar em Jerusalém com glória, onde ele ia cumprir aquilo que o Eterno tinha estabelecido para ele. Mas, segundo a vontade do Eterno, houve essa necessidade daqueles 3 Talmidim virem Yeshua, como Yohanan viu no Apocalipse. Eles iam ver Yeshua dali a poucos dias, poucos meses talvez, um homem esfolado, seu rosto transfigurado, mas não de luz, mas de pancadas, olhos inchados, rosto de sangue, seus ossos parecendo, ele conseguia ver os seus ossos das suas costelas expostas. Mas no monte, o Eterno revelou aqueles 3 Talmidim, revelou a eles a verdadeira glória de Yeshua.
é muito interessante que foi naquele monte o lugar onde o Eterno escolheu para mostrar para os Talmidim de Yeshua a natureza de Yeshua, a glória que o Eterno tinha dado para Yeshua. O monte foi como um templo. O monte, ele recebeu a Shekhinah. Assim como o Mishkan recebia a coluna de nuvem, o monte era como um portal de manifestações do próprio Shammai. Eliahu e Moshe vieram trazer para Yeshua alguma coisa. Não veio um malach, não veio um anjo, mas veio o próprio profeta. Os dois profetas principais para falar com Yeshua, que tinha chegado o tempo e que estava próximo. O monte é o lugar da revelação. O monte é uma espécie de templo para a revelação divina. Êxodo 24, 15 e 18. E subindo Moshe ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Eterno repousou sobre o monte, e as nuvens cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moshe do meio da nuvem, e o parecer da glória do Eterno era como um fogo consumidor do cume do monte, e os olhos dos filhos de Israel. E Moshe entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moshe esteve no monte 40 dias e 40 noites. Olha só que interessante, Moshe já estava no monte, ele já estava aqui, o texto diz, subindo ao monte, a nuvem cobriu o monte, ou seja, Moshe estava no monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Eterno repousou sobre o Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E Moshe estava na nuvem 6 dias. Mas no 7º dia ouve a voz do Eterno: sobe. Mas como sobe? Ele estava lá em cima. Sobe para onde? Por que 6 dias? E no 7º dia? Por causa dele teve que completar o ciclo. Vocês lembram? Na Parashá os Kohanim ficaram 7 dias no templo. No 8º era a inauguração. Eles tinham que passar por um tempo, um ciclo de tempo, para se completar, tipo uma despedida. A partir que acabasse aquele ciclo, tudo ia mudar para os Kohanim. Eles iam receber agora a unção de sacerdotes na inauguração do Mishkan. Moshe, até aquele momento, ele já tinha tirado os Bnei Israel. Agora ele ia subir e ia ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Quem consegue? Se não só os anjos. Ele não fez jejum. No 7º dia ele foi arrebatado. Esse monte é um monte físico ou um monte espiritual? Ele é um monte físico, mas também ele é um monte espiritual. E ele fica ali. E é interessante que a Torá mesmo vai falar que ele viu coisas sobre o tabernáculo. Aonde? No templo celeste. Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que faças conforme ao seu modelo que lhe foi mostrado no monte. Por acaso tinha templo no monte? Não. Aonde estava esse templo? No 4º céu, segundo a tradição judaica. Êxodo 26, 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ele estava no monte? Não. Estava e não estava. Êxodo 27, 8. E as tábuas seriam ocas, e farás como te mostrou no
monte, assim o fará. Ele viu do monte? Não. Ele foi arrebatado. O monte e o Mishkan é uma manifestação de Deus. É um portal. Baruch Hashem. E nós vamos ver também no monte. Nosso pai Yaakov teve uma visão. O que ele viu? Ele viu uma escada que tocava no céu. E ele estava onde? No Moriá. Ele estava no Monte Moriá. E quando ele viu aquela visão, ele viu uma escada que descia anjos, subindo e descendo, subindo e descendo. E ele falou: aqui não é outro lugar senão a casa do Eterno. E ele estava no monte, e ele tinha conexão com o céu. Yeshua também falou para os seus talmidim: vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A manifestação que Yeshua trouxe para a terra, com seus sinais, o seu ensino da Torá, trazia a conexão, trazia o céu para baixo. Os homens não subiam no monte, Yeshua trazia o céu onde ele ia e mostrava a glória de Deus para quem tinha ouvidos e ouviam, para quem tinha olhos e viam. Arrebatamento na carne ou no espírito? Como a gente pode entender? 2 Coríntios 12, 2-4 diz: conheço um homem, Shaul falando sobre ele mesmo, no Mashiach, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado. Nem o próprio Paulo sabia se ele subiu com corpo ou sem corpo. Moisés subiu com corpo ou sem corpo? Não sei. Eu sei uma coisa, que ele subiu. E ele estava no monte. Yohanan, olha só que interessante. Yohanan, muitas pessoas foram arrebatadas. Yohanan 1, Apocalipse 1, 10-12 diz Yohanan: eu fui arrebatado no Espírito. Aqui ele fala que foi no Espírito, no Shabat, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Aleph e o Tav. Mas o texto diz Alfa e Ômega, é porque quem escreveu em hebraico, não escreveu em grego, né? Mas ele ouviu em hebraico. Ani, Aleph, Vetav. Yeshua falando: o primeiro e o último, o que vês, escreve num livro e envia a 7 Kehilot que estão na Ásia. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha só que interessante. Tem um outro texto, que é Deuteronômio 10, 4 e 5. Diz o seguinte: então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Moisés falando: que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. E então eu virei-me e desci o monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali então o Senhor me ordenou. Olha só esses dois textos. Yohanan, ele estava num lugar e ele viu uma voz, ele ouviu uma voz muito grande, uma voz de trombeta. E ele viu aquilo, ouviu o que foi de trás
E ele virou. Quando ele virou, ele viu. Da onde vinham aquelas vozes? Tinha castiçais. E ele viu, o que ele viu? Uma grande voz de trombeta, o primeiro derradeiro. O que vês? Escreve no livro. O texto não está aqui, mas no texto, eu não copiei essa parte, no texto ele vai ver os candelabros de ouro. Então ele estava num nível, numa esfera, e ele escuta, quando ele vê, ele já está na outra esfera. Assim. Aqui ele estava na terra. Quando ele ouve, ele vira. Quando ele vira, ele já está no céu. Aqui, da mesma forma, em Deuteronômio, Moisés estava no céu, recebeu os 10 mandamentos. Ele estava no meio do fogo do céu. O Senhor me deu a mim, diz o texto, e virei-me, e quando eu virei, eu desci o monte. Um virou, foi para o céu, o outro virou, já estava no monte. Olha só que coisa interessante. Foi como para lá? As escrituras dizem que carne não suporta a glória do Shammai. Rav Shaul, como eu disse nesse texto de 2 Coríntios 12, 2 a 4, diz assim, vou ler o texto inteiro. Conheço um homem em Machia que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Se tem terceiro céu é porque tem primeiro e segundo. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu chama-se Gan Eden. E ouviu palavras inefáveis. Se ele ouviu palavras é porque alguém falou. E se alguém falou é que tem gente viva ali. Ninguém está no sono da morte ali. Que ao homem não é lícito falar. Olha só. É interessante. Rav Shaul fala que ele subiu ao terceiro céu. E que o lugar chama-se paraíso. Chama-se Gan Eden, celestial. E o que diz a tradição judaica sobre isso? Existe terceiro céu na tradição judaica? Assim? E como a tradição judaica chama esse terceiro céu? De Gan Eden. Está vendo como a Brit Hadashah é um livro judaico? Toda a tradição judaica a gente encontra na Brit Hadashah. Então muitas coisas da tradição judaica nós podemos analisar. E se está de acordo com a Brit Hadashah, a gente não precisa nem piscar. É verídico. Baruch Hashem. Então, o que vai dizer a tradição judaica? Que existe 7 céus. 7 céus. E na própria Taná nós vamos ver. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao eterno teu Deus, e que te ande em todos os teus caminhos, e que o ame e que o sirva o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos do Senhor. É isso que o Eterno pede de nós. É somente isso que o Eterno pede de nós. Que ande nos teus caminhos, que ames a Deus, que sirva ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guarde os teus mandamentos e os teus estatutos. Como são chamados esses céus na tradição judaica? Não vou poder me estender muito porque nosso tempo está finalizando, mas eu vou dar uma pequena palhinha para a gente fazer a conexão do céu
com a terra. E o monte, ele é o intermediário. O templo é o intermediário. O monte é como o templo. Lá nós tínhamos a nuvem, o templo também. A voz do Eterno, o templo também. Quando Yeshua veio, o templo também. E o Eterno se manifesta a todos nós, que somos templos do Ruach HaKodesh, Baruch Hashem. O primeiro céu chama-se Arafel, é o Shammai atmosférico. É o Shammai, é o céu de Gênesis 1, 20 e de vários outros, que diz: e produzam as águas abundantemente répteis, alma vivente, e voem as aves sob a face da expansão dos céus. Esse é o céu primeiro, é esse que a gente pode contemplar hoje. O segundo céu é Raquia. Raquia é o Shammai dos astros celestes, de Bereshit 16, 17. E fez Deus os dois grandes luminares, os luminares maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Esse é o Shammai, é o segundo céu, é o espaço, depois da atmosfera. O terceiro céu, ele chama Gan Eden, paraíso. E nós vamos ver: e sonhou Jacó, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Não estava tocando nesse céu que a gente consegue ver. Também não estava tocando no espaço, mas ele estava tocando num lugar onde desciam os anjos. Então é o terceiro nível, é o nível espiritual, onde os anjos desciam e subiam. Yeshua fala uma parábola, Lucas 16, que diz que 2 homens morreram. Um era Lázaro, leproso, e o outro era o rico, que não diz o nome. Um foi para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão é o Gan Eden. Onde está Abraão? Está nesse lugar, no terceiro céu. E o texto diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro do seu lado. Lucas 16, 23. E agora Lucas 16, 26 diz: e além disso, ele pede para descer, ele pede para Lázaro vir trazer uma gotinha de água pelo menos para ele. Mas o Abraão diz assim: e além disso, você não pode ir, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, segundo a parábola de Yeshua, o Gehinnom e o Gan Eden estão no mesmo nível. Existe um abismo. E esses que estão no Gehinnom conseguem enxergar quem está no Gan Eden, mas quem está no Gan Eden não consegue enxergar aqueles que estão no Gehinnom. Esse é o terceiro céu. O Gehinnom não é embaixo da terra, é no céu. O que a tradição judaica diz? Exatamente isso. O terceiro céu é onde ficam as pessoas que morrem, estão esperando para a ressurreição. E o terceiro céu também estão aquelas pessoas que morrem esperando para o juízo. E o tormento delas é olhar para o Gan Eden. Quarto céu, Zebul, onde está Rair Kadosh, a cidade santa. Que cidade que é essa? A Nova Jerusalém, que descerá do quarto céu. O céu descerá. E está também lá o Beit HaMikdash celestial.
Então foi nesse lugar que Moshe foi levado, onde ele viu o templo celeste, e ele tinha que fazer o que? Uma réplica daquilo que ele fez, que ele viu. Só que não foi ele que construiu. Ele pôs as mãos sobre Betzalel, e a visão que ele teve no Shammai transferiu por imposições de mãos. Betzalel recebeu aquela experiência do céu. Imagina, ele estava fazendo, ele lembrava daquilo que Moshe tinha visto. Foi transportado para ele espiritualmente. Que coisa maravilhosa. Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Eterno está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, o Eterno está no seu santo templo. Está falando de existe um templo no Shammai. O Eterno está em todos os lugares. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto. Ezequiel foi levado para Eretz, foi colocado num monte muito alto para medir o templo. Que templo é esse que tinha em Jerusalém? O templo de Ezequiel. Ele viu o templo que ia ser o terceiro templo, meus irmãos. Ele não viu o templo físico. Se a gente for estudar Ezequiel 40:41, nós vamos ver que ele mediu o terceiro templo. Ele viu a cidade. E ele foi levado ao quarto céus. Apocalipse 15:5 e 6 diz: e depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as chaves saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Apocalipse 15:5 e 6 está falando sobre esse templo. Foi aberto o céu, provavelmente ele estava no terceiro céu, e foi aberto o quarto céu, e ele conseguiu contemplar o templo no quarto céu. Apocalipse 21:2 e 3. Olha só como a Brit Hadashah está com conexão com a tradição judaica. E eu, Yohanan, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Eterno com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e eu mesmo, Deus, estará com eles. E o quinto céu, Mahon. Mahon é um lugar onde está a guarnição dos anjos, e é um lugar onde também tem Shedim, anjos caídos. Mas como pode? Tem demônio no céu? Tem base bíblica para isso, Maurício? Vamos lá. Shayahu 14, esse texto é um pouco polêmico, mas diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela, filho da alva, como foste cortado por terra, como tu debilitavas nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte subirei, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. É um texto muito polêmico, meus irmãos, mas ele vai corroborar com Apocalipse 12, 7 e 9, que diz o seguinte: e houve batalha no céu.
céu. Pessoas pensam que só tem anjos, né? Os anjinhos tocando harpa. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Eles tinham um lugar no céu, quinto céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e chamado Satã, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, assim como Isaías diz, né? Que ele foi tirado do céu e precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. O sexto céu chama-se Maom, é a habitação dos querubim. Aí, lugar santíssimo, sexto céu, é o topo das criaturas, é até onde os anjos podem chegar, é onde estão os querubim. Ele vem da raiz karov. Karov é aproximar. São os anjos que estão mais próximos do trono. Elim, anjos que executam juízo. Nós vamos ver Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as vestes do seu manto enchiam o templo, e serafins estavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos. E Shaiarro viu o trono, e ele viu o trono do Eterno no 7º céu. Ele estava no 6º céu, porque o 7º céu é o lugar das emanações, é o lugar onde sai de Deus as coisas para os campos espirituais. É como um quarto mundo. Ali só sai emanação de Deus, a luz mais pura que provém do Eterno. Ela passa pelo 7º céu, e aquele 7º céu é o trono do Eterno. É o trono do Eterno. Mas só que como o Eterno não pode estar na criação, e o 7º céu é a criação, o Eterno está acima da sua criação. A criação não pode conter o Eterno. Então o Eterno está acima do 7º céu. E o trono do Eterno é a direita de Deus. É o lugar de Mashiach. Ali só pode entrar Yeshua, exaltado. Ele é a imagem visível do Deus invisível, tanto nos céus como na terra. Por isso que todo joelho e toda língua vai confessar que Yeshua HaMashiach é o Senhor, é o Adon. Vai dobrar no céu e na terra toda a criatura, confessar que Ele é o Senhor, porque Ele representa Deus. Ele é a imagem de Deus. E o 7º céu chama-se Keseh Kavod, é ao lado do trono, lugar inacessível. Não há arcanjos, não há serafins, não há seres celestes, apenas as emanações de Deus, Yeshua. E o texto diz: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não podem conter
quanto menos essa casa que tenho edificado. Shlomo falou: o Eterno não está no céu, está acima.